Bem, meus amigos, nós vamos hoje trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Vamos juntos estudar a Bíblia e vamos procurar entender algo que seja importante para a nossa vida espiritual e tirar lições importantes, né, para a nossa vida. O tema que eu trouxe hoje tem como título Sou um morto-vivo? É uma pergunta, tá? E aí, durante a mensagem, você vai responder, baseado naquilo que você vai ouvir, né? Você vai responder se você é ou não morto-vivo. Preciso que você pegue sua Bíblia, tá? Nós vamos usar bastante. Pegue sua Bíblia aí. Não vamos usar o slide hoje. Hoje é só na Bíblia mesmo. Ok? Muito bem. Já pegaram a Bíblia? Vamos começar então. Antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos fazer uma oração como é nosso costume, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos e para juntos aqui te buscar e ouvir a tua santa palavra, ler e ouvir, né? Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar essa mensagem com os nossos amigos, que essa mensagem seja relevante para a vida deles, seja uma mensagem para o seu crescimento espiritual e para a edificação da fé de cada um, aqueles que vão me ouvir nesse momento. Pedimos o perdão dos nossos pecados e peço que o teu Santo Espírito unja os meus lábios e fale por meu intermédio a todos aqueles que irão me ouvir agora. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos essas bênçãos e também agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos. Vamos lá. Tema da mensagem: sou morto-vivo, como eu já falei. E você já deve ter ouvido essa expressão, né? Morto-vivo, essa palavra. Ou também chamada de zumbi, né? O zumbi ou morto-vivo é uma criatura cujo estereótipo se define nos livros e na cultura popular como sendo um cadáver reanimado, usualmente de hábitos noturnos, que vive a perambular e a agir de forma estranha e instintiva. Um morto-vivo mesmo, né? Alguém que está morto, mas que reviveu. Um ser privado de vontade própria, sem personalidade. Então, essa é a definição de zumbi ou morto-vivo. E essa criação, né, desse personagem que nós vemos em séries, filmes, né, ele parece ter sido uma criação humana, mas nós vivemos num mundo onde nós temos que ter também a visão espiritual das coisas. E a criação do zumbi, ele não foi apenas uma criação humana, né? Mas também ele foi, eu posso afirmar para vocês que ele foi uma criação do próprio Satanás. E vocês sabem baseado em quem Satanás se inspirou, né? Para inventar esse ser, né?
Você sabe? Alguém saberia me dizer, daqueles que estão me ouvindo aqui, em quem Satanás se inspirou para criar o morto-vivo, os zumbis, né? O ser humano. No ser humano, o Gabriel falou. Por que tu acha que Satanás se inspirou no ser humano, Gabriel? Porque só vive de verdade quem crê em Cristo. Quem não crê em Cristo já está morto. Pensa que está vivo, mas está morto. Muito bem, então Gabriel já até adiantou, né, aquilo que eu vou apresentar aqui para vocês. É isso mesmo. Então, Satanás ele se inspirou no ser humano, ele se inspirou em mim e você para criar esse ser, né? Esse ser ali maligno, né? Que é o morto-vivo, porque eu não costumo assistir filmes e séries, mas a gente sabe que já viu algumas cenas, né? E vê que são seres malignos, né? E que são maus, né? Eles querem matar as pessoas, comer as pessoas. Então você vê que é uma criação diabólica mesmo, né? Mas o mais interessante é isso, é que Satanás se inspirou em nós para criar esses seres, né? Os zumbis. E nós vamos ver agora na palavra de Deus aquilo que o Gabriel já adiantou, né? Nós estamos vivos, mas ao mesmo tempo nós estamos mortos. E é por isso que nós somos mortos-vivos, tá? Vamos lá para Efésios 2, verso 1. Livro de Efésios, capítulo 2, e o verso 1. Não sei quantos de vocês já sabiam disso, mas acredito para quem está aqui talvez seja uma novidade saber disso, né? Efésios 2, verso 1 diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então aqui está dizendo que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então veja, do jeito que nós nascemos, nós estamos vivos fisicamente falando, mas ao mesmo tempo nós estamos mortos espiritualmente. E é por isso que Satanás nos considera como mortos-vivos, tá? Agora, todo ser humano é um morto-vivo? Não. Por quê? Porque existe uma forma de sair dessa condição, de mudar essa condição. Deus proveu uma forma de mudar essa condição. E o Gabriel já até adiantou também. Quem é que pode mudar essa condição? Somente Deus, tá? E aí nós vamos ver isso mais claramente aí mesmo em Efésios 2, os versos 4 e 5, tá? Vamos ler. Efésios 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, como é que Deus muda a nossa condição, meus amigos? Ele nos dá vida, diz aqui, né? E por que que Deus faz isso, né? Por que que ele nos dá vida? Segundo diz aqui Efésios 2:4, é porque Deus é rico em misericórdia e porque Deus nos ama com grande amor, né? Então, por Deus ser rico em misericórdia e nos amar com grande amor, é que ele nos dá vida juntamente com Cristo. Então,
Veja, do jeito que nós nascemos, nós temos vida, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, nós estamos mortos. Porém, Deus, que é poderoso, é um Deus todo-poderoso, ele pode nos dar vida por meio de Jesus Cristo, né? Lá em 1 João 4, 1 João 5, se eu não me engano, diz que 1 João 5, versos 11 e 12, diz que a vida está em Cristo, né? A vida eterna está em Jesus. E aquele que tem Jesus tem a vida. Então, Deus nos dá a vida por meio de Jesus Cristo. E agora nós deixamos de ser mortos-vivos e passamos a ser apenas seres vivos. Vivos fisicamente falando e vivos espiritualmente falando. Agora, como é que nós recebemos de Deus essa vida espiritual, meus amigos? Agora nós vamos para o livro de Romanos. Volte aí um pouco, né? Para o livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler alguns versos aqui. Primeiramente, verso 10 e 11. Tá tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Tranquilo? Vamos Tranquilo. lá. Vamos ler os versos 10 e 11. Romanos 8, 10 e 11. A pergunta é: como recebemos de Deus vida espiritual? A resposta está aqui nesses versos, tá? Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Então, vamos lá? Voltando aqui no verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, olha só, Deus nos dá vida por meio de Cristo. Para isso, Cristo precisa estar em nós. Então, quando Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado. Olha só, por causa do pecado, nós estamos mortos, apesar de estarmos vivos fisicamente falando, ok? Mas o espírito é vida por causa da justiça. A palavra justiça aqui é o contrário de pecado, que é sinônimo de obediência, né? E olha só como é que Deus nos dá vida espiritual. Verso 11: se habita em vós o Espírito, com E maiúsculo, então está falando do Espírito Santo, né? Se habita em vós o Espírito Santo, mas ele fala assim, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Foi Deus, o Pai. Então, se habita em vós o Espírito de Deus, seria isso, né? Resumindo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ou seja, esse mesmo, ou seja, Deus, o Pai, que foi quem ressuscitou a Jesus dos mortos, ou seja, Deus, o Pai, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de quem, meus amigos? Por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, como nós recebemos de Deus vida espiritual, meus amigos? Nós recebemos vida espiritual por meio da terceira pessoa da divindade, ou seja, o Deus Espírito Santo, que também é Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai, assim como Jesus Cristo, Deus Filho. Ele também, o Deus Espírito Santo, é Deus Todo-Poderoso, e por isso ele tem poder de nos dar vida. E especialmente falando aqui, pode ser a vida física, mas especialmente aqui nós estamos falando da vida espiritual. Então, nascemos mortos por causa do pecado. Olha só, interessante, né? Nós já nascemos mortos por causa do pecado, vivos
fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mas por meio do Espírito Santo, Deus nos vivifica, Deus nos dá vida espiritual. E isso quando o Espírito Santo habita em nós. Veja, vamos ver agora os versos 8 e 9 desse mesmo capítulo, do capítulo 8. Olha só o que diz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos analisar esses dois versos aqui. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quem são os que estão na carne? Veja que os versos fazem uma comparação entre os que estão na carne e os que estão no Espírito. No verso 9, vai dizer que os que estão no Espírito são aqueles em quem o Espírito Santo habita, né? Então, os que estão na carne é o contrário disso. São aqueles em quem o Espírito Santo não habita, ok? Então, vamos voltar lá, no verso 8. Portanto, aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles em quem o Espírito Santo não habita, não podem agradar a Deus. Olha só, quem não tem o Espírito Santo não pode agradar a Deus. A Bíblia está falando aqui de uma impossibilidade. Eu e você não podemos agradar a Deus se o Espírito Santo não habita em nós. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, né? Então, quando é que nós estamos no Espírito? Quando o Espírito Santo habita em nós. E olha só esse final agora. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, quem é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo. Veja, assim como Deus o Pai recebe vários nomes na Bíblia, Jesus recebe vários nomes na Bíblia, Deus Filho, o Espírito Santo também recebe vários nomes na Bíblia. Um deles é Espírito de Deus, outro nome que nós vemos aqui, o Espírito de Cristo. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo é Deus Pai, e nem quer dizer que o Espírito Santo é o Deus Filho. Ele é uma terceira pessoa separado do Pai e do Filho, tá? Isso aqui, quem quiser entender melhor, pode assistir a aula que eu gravei, né? A aula que eu fiz sobre a Trindade, lá no canal da Classe Bíblica Verdade. Voltando aqui, então, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal, ou seja, essa pessoa não é dele, não é de quem? Não é de Cristo, porque falou de Cristo aqui, tá? Então, se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é de Cristo. Então, vejam, aqui nós encontramos outra impossibilidade, meus amigos. Sem o Espírito Santo, nós não podemos nem dizer que nós somos de Cristo. Ou seja, não podemos nem dizer que nós somos cristãos. Quem é cristão? Aqueles que são de Cristo, né? São os discípulos, servos de Cristo. Então, vejam só a seriedade, meus amigos, desse assunto e como é importante nós buscarmos o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos agora analisar um texto, um texto um pouco grande, mas nós vamos ler rapidamente. Está lá em Ezequiel 37. Você já deve ter visto esse texto alguma vez, essa visão de Ezequiel ali, que é a visão do Vale de Ossos Secos. Essa visão ela é especialmente para os nossos dias, meus amigos. Porque se houve um tempo em que nós precisamos de um reavivamento espiritual, esse tempo é agora. Nós estamos mortos nos nossos pecados, mas precisamos receber vida por meio por meio de Jesus, através do Espírito Santo.
Então, vamos analisar aqui Ezequiel 37, nós vamos ler dos versos 1 ao 14. Vamos fazer uma leitura dinâmica para a gente não demorar muito, tá? Verso 1, acompanha aí. Aqui diz a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, sim, Senhor. Desculpa, Senhor Deus, tu sabes. Verso 4, disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Só um detalhe aqui, a palavra Espírito aqui, ela significa fôlego, tá? Fôlego de vida. Esse é o significado da palavra Espírito aqui, tá bom? Então, Deus está dizendo que vai pôr naqueles ossos secos, né? O Espírito, ou seja, o fôlego de vida. E então eles viverão. Verso 7 agora. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o espírito. Ou seja, não havia neles fôlego. Tá? Continuavam mortos, né? Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do Homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Olha só o verso 14 agora, meus amigos. Porei em vós o meu espírito. Veja que a palavra espírito agora está com E maiúsculo, então está falando do Espírito Santo. E vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Muito bem, meus amigos. Vamos fazer uma análise rápida dessa profecia. Veja, primeiramente você precisa ver para quem foi dirigida essa mensagem, né? Aqui, no verso 11, diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E no verso 12 e 13, Deus diz que vai abrir a sepultura deles, ou seja, do povo de Israel, e vai fazer eles saírem dali. E aí ele chama assim, ó povo meu. Então Deus estava, essa profecia, ela é especialmente para o povo de Deus, né? Para o povo de Israel, no caso aqui o Israel literal, mas também hoje para o Israel espiritual. Quem é o Israel espiritual? É o povo de Deus. Ou seja, esse povo que é formado tanto pela igreja visível quanto a igreja invisível. Tá? Quem me acompanha já sabe a diferença entre igreja visível e invisível. Mas o povo de Deus é formado por essas duas igrejas. Tá? Então, essa mensagem ela é especialmente para o povo de Deus, para o Israel espiritual, tá? Trazendo para os nossos dias. Elas foram para o Israel literal, né?
o povo de Israel que viveu ali no tempo do profeta Ezequiel, mas ela é também para nós hoje. É assim que a Bíblia ela tem sentido para nós hoje, meus amigos. Se a gente aplicar a Bíblia só para o tempo do profeta, a Bíblia é um livro de histórias. Ela não tem sentido. A Bíblia tem sentido para todas as épocas, para todas as gerações, porque todas as mensagens da Bíblia, ou há algumas exceções, claro, mas nós podemos trazer para a nossa vida, né, para os nossos dias também. Tá? Então, essa mensagem foi para o Israel literal, mas ela se aplica a nós hoje também. Então, nós vamos tirar aqui lições importantes para a nossa vida. O que nós podemos aprender com a visão do Vale de Ossos Secos? Então, já vimos que essa mensagem foi para o povo de Deus. E aí, o que nós encontramos aqui? O profeta Ezequiel vê um vale cheio de ossos, né? Muitos ossos. E ele até enfatiza que eram ossos muito secos, né? E aí Deus ordena para que ele profetize. E aí, quando o profeta profetiza, quando o profeta fala a palavra de Deus, né? Então, o que acontece? Aqueles ossos se juntam, aparecem, então, os tendões, aparece carne, mas aqueles ossos só saíram de um estado de esqueletos, né? Para corpos mortos. Eles se tornaram corpos, mas continuavam mortos. Então, Deus ordena que o profeta Ezequiel profetize pela segunda vez e ordene que o Espírito entre naqueles corpos mortos. E quando o profeta faz isso, o Espírito entra, e aí eu já falei que o Espírito aqui é o fôlego de vida, o fôlego de vida entra, e aqueles corpos mortos, então, passam a viver. Agora sim eles vivem, ok? E aí, meus amigos, o que nós podemos aprender com essa profecia? Veja, dentro do povo de Deus, existem pessoas que estão nessas três condições. Existem pessoas que estão como aqueles ossos sequíssimos, ou seja, apesar de estarem dentro da igreja, mas estão completamente afastadas de Deus, vivem uma religião de aparência, tá? Não têm um contato pessoal com Deus, o único contato que tem é ali na igreja, na hora do culto, e ainda assim é um contato muito superficial, porque mais importante até, meus amigos, do que você ir à igreja é muito importante, mas se você não tiver sua comunhão pessoal com Deus, de nada adianta. Então, existem pessoas do povo de Deus que estão nessa condição dos ossos sequíssimos. Existem pessoas que até se esforçam mais do que esse grupo, até buscam a Deus ali, não tanto talvez como deveriam, mas ainda estão numa condição ruim. São como se fossem corpos mortos. Veja, o corpo morto, ele estava numa condição um pouco melhor do que os ossos, os esqueletos, certo? Mas, na questão de vida, os dois estavam na mesma condição. Os dois estavam mortos. Tanto os esqueletos quanto os corpos. Você entendeu? Então, algumas pessoas podem estar numa condição um pouquinho melhor espiritualmente falando, mas ainda são corpos mortos. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo, tá? E aí, o terceiro grupo são aqueles que estão vivos espiritualmente falando, aqueles que receberam de Deus vida espiritual. E aí nós vimos como que Deus faz isso. Deus nos dá vida espiritual por meio do Espírito Santo. Então, esse terceiro grupo é um grupo menor de pessoas que têm
buscado Jesus de todo o coração e tem clamado pelo batismo do Espírito Santo e tem recebido esse batismo diariamente. Então, esse é o grupo de pessoas que está vivo, meus amigos. Então, veja, estar numa igreja, mesmo a igreja verdadeira, não é garantia de salvação para ninguém. Não quer dizer que todos que estão na igreja estão vivos espiritualmente. Na verdade, segundo nós estamos analisando aqui essa profecia, a maioria dos nossos irmãos estão mortos. E nós temos que analisar a nossa vida para ver se nós não estamos nessa mesma condição, né? E se nós chegarmos à conclusão que nós estamos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos buscar e clamar pelo batismo do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode vivificar a nossa vida espiritual. Nós estamos caminhando para o fim, meus amigos, e para concluir, eu quero ver com você o que nós precisamos fazer para receber o batismo do Espírito Santo. Vamos lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Isso aqui é uma coisa muito importante, mas que é dado pouca ênfase, né? Pouca importância nas igrejas cristãs. Tá? Felizmente, não é negligenciada na igreja verdadeira. A igreja verdadeira dá grande importância para essa questão. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, meus amigos, a Bíblia diz que o nosso corpo é sagrado. Por quê? Porque ele é santuário do Espírito Santo. O santuário é o local da habitação de Deus. Existe um santuário no céu, diz a Bíblia, que é o local onde Deus habita. É a casa de Deus. Existe um santuário também que foi construído primeiramente por Moisés, né, no deserto, e depois por Salomão, né, para o povo de Israel. E Deus disse que esse santuário deveria ser construído para que ele habitasse no meio do povo. Então, o santuário é uma habitação de Deus. Então, veja, nós somos a habitação para Deus, meus amigos. O Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Então, é por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. Aqueles que destroem o seu corpo por meio de vícios, por meio de maus hábitos, por meio de uma alimentação errada, por fazer a sua própria vontade, comendo e bebendo aquilo que lhe agrada, esses não dão a permissão, né, para que o Espírito Santo habite neles, né? Então, nós temos que dar uma grande importância para essa questão, o cuidado do nosso corpo, né? Para que, então, o Espírito Santo possa habitar em nós. Outra coisa que nós precisamos fazer está em Lucas 11, verso 13. Lucas 11, verso 13. Que diz assim, ó: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? É uma pergunta. Então, se nós que somos maus, meus amigos, sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai Celestial, dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Então, veja, Deus está ansioso para nos dar o seu Espírito, meus amigos. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos pedir. Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Mas, além de pedir, nós precisamos fazer mais uma coisa, e aí esse é o último texto com o qual nós vamos concluir essa mensagem. Passe aí para o Evangelho de João, logo depois aí de Lucas, capítulo 15,
capítulo 15, os versos 4 e 5. Ok? Vamos lá. Veja aí. Verso 4. Jesus falando: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A terceira coisa que nós precisamos fazer para receber o batismo do Espírito Santo, meus amigos, além de cuidar do nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo, além de pedir de Deus o batismo do Espírito Santo, a terceira coisa que nós temos que fazer é permanecer ligados a Jesus, assim como um ramo está ligado à árvore, né? A videira aqui no caso. Jesus é a videira, nós somos os ramos. E olha só o que Jesus falou no verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Veja que para a primeira ação existe, que é uma ação nossa, humana, existe uma ação divina, uma ação de Jesus. Então, Jesus disse que se nós permanecermos nele, ele também vai permanecer em nós. Você viu isso? E aí, o que significa permanecer em Jesus? É o que Jesus falou depois, ele fala depois sobre a parábola, né? Que ele usa ali a analogia da videira, ele sendo a videira e nós os ramos. Permanecer em Jesus é permanecer ligado a ele, né? Em contato com Jesus, em comunhão com Jesus, por meio de tudo aquilo que nos liga a ele, né? Especialmente o estudo da Bíblia e a oração. Então, se nós permanecermos em Jesus, ligados a Jesus, ele também vai permanecer em nós. Ou seja, Jesus vai estar em nós. Como é que Jesus faz isso, meus amigos? Jesus faz isso por meio do seu representante. Quando Jesus voltou para o céu, ele deixou na terra o seu representante, a quem ele chamou de outro consolador. Jesus foi o primeiro consolador, mas depois dele veio um outro consolador igual a ele. E esse outro consolador é o Deus Espírito Santo. Então, se nós permanecemos ligados a Jesus, Jesus permanece ligado a nós também, Jesus permanece em nós por meio do Espírito Santo. Ou seja, Jesus nos concede o Espírito Santo para que o Espírito Santo habite em nós, e é assim que Jesus permanece em nós. E qual vai ser a consequência disso, meus amigos? Se nós permanecemos em Jesus, Jesus permanece em nós, então a consequência disso é o que Jesus diz no verso 5, de que nós vamos dar muito fruto. Ou seja, nós vamos ser uma bênção na vida de outras pessoas, nós vamos viver na prática da justiça, na prática das boas obras, né? E Jesus conclui dizendo, e aí eu quero concluir com essa frase aqui, dizendo que sem ele nada podemos fazer. Então, meus amigos, sem Jesus nada podemos fazer. É por isso que muitas pessoas abandonam a fé, muitas pessoas desistem da sua salvação. É por isso que muitas pessoas saem da igreja, porque querem ser cristãs, querem viver um cristianismo sem Cristo. Mas a verdade é que sem Jesus, meus amigos, nada podemos fazer. Sem Jesus não existe vida espiritual. Sem Jesus é impossível nós vivermos a vida cristã. Então, o meu apelo final é para que você se apegue cada dia mais a Jesus, para que você busque a Jesus todos os dias, de todo o coração, especialmente nas primeiras horas do dia, que você dedique tempo para o estudo da Bíblia,
E aí você tem que estudar a Bíblia com o objetivo de conhecer a Jesus e também tempo para a oração. E aí esse é o momento que você vai abrir o seu coração para Jesus, como se você estivesse conversando com o seu amigo, né? E nós precisamos fazer de Jesus o nosso melhor amigo. Então, essa é a mensagem que eu trago para cada um de vocês. E se nós fizermos isso, meus amigos, nós não seremos mortos-vivos. Satanás tem milhões, talvez bilhões de mortos-vivos na sua mão. Ou seja, pessoas que estão vivas fisicamente, mas que são escravas de Satanás, né? Como nós vimos, o zumbi, ele não tem vontade própria, né? Ele não tem personalidade. E, ele, e assim é todo aquele que está sem Jesus, meus amigos. É como se fosse uma marionete nas mãos de Satanás. Então, não permita que isso aconteça na sua vida. Que nós possamos buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração enquanto nós podemos achá-lo. E muito mais agora que nós estamos tão perto da sua segunda vinda, né? Então, que nós possamos nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus, quando ele voltar, que nós sejamos encontrados fiéis, né? Preparados para morarmos no céu, onde vamos passar ali férias, né? Umas férias de 1000 anos, e depois viver por toda a eternidade aqui na nova terra. Que Deus abençoe vocês, meus amigos. Nós vamos orar agora, concluindo essa mensagem. E aí depois vou deixar aberto aí para alguém que queira comentar, queira fazer alguma pergunta também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor trouxe a cada um de nós. Obrigado por poder compartilhar essa mensagem com os nossos amigos. E, como eu falei no início, meu Deus, espero que tenha sido proveitosa, espero que tenha sido importante para cada um de nós possamos refletir na nossa vida e analisar se nós temos sido um morto-vivo ou não, Pai. Nós vimos que, para não ser isso, nós precisamos de Cristo, primeiramente, e precisamos receber dele o batismo do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é que pode nos dar vida espiritual. E assim não seremos mortos-vivos, mas seremos pessoas cheias de vida espiritual. E nós vamos poder levar vida também a outras pessoas que estão mortas espiritualmente falando, Pai. Abençoe cada um dos nossos amigos que ouviu essa mensagem, nos ajuda a te buscar de todo o nosso coração e possamos permanecer ligados a Jesus e pedir dele o batismo do Espírito Santo todos os dias e também possamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e assim possamos receber esse batismo que é indispensável para a nossa salvação, Pai, que é o batismo do Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Muito bem, meus amigos. Eu vou concluir aqui a transmissão pelo Face e também a gravação.